Olá, jovem, como vai você? Sejam bem-vindos ao canal História Geral aqui, portanto, do CPVAN. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos ter uma aula sobre Segunda Guerra Mundial, certo? Essa aula vai ser um pouco diferente das demais, tá? Porque ela vai ser um pouco mais falada do que visual. Na verdade, ela não vai ter nada de visual, ela vai ser basicamente só falada, tá? Vai aparecer aqui embaixo algumas questões, por exemplo, de data e tudo mais, mas só assim, bem pontual mesmo, tá? Hoje nós vamos falar de Segunda Guerra Mundial, certo? Um assunto muito fundamental. Recentemente, a Segunda Guerra Mundial completou 75 anos do seu fim. E, se eu não me engano, 75 e foram 81 anos do seu início. E o início foi em 39, se eu não me engano. Isso, foi em 39. Então isso, né fazendo as contas, né? Dali, portanto, ali 81 anos mais ou menos, certo? A Segunda Guerra Mundial é o conflito armado mais importante da história do século XX. E você tem várias perspectivas de entender a Segunda Guerra Mundial, certo? A primeira delas, que é o que eu gosto mais, é de entender que ela não teve um fim. A gente viu na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, que a gente não teve também nenhum fim muito claro, né? A gente terminou a Primeira Guerra Mundial, teve o armistício, né, com a Alemanha saiu ali meio que derrotada, né? E ali houve todo uma não resolução daquele conflito, né? Então a Primeira Guerra Mundial, ela também não teve o conflito. A gente viu que deixou uma marca muito grande, né, em alguns países, entre eles a Grã-Bretanha e a França. E isso, querendo ou não, deixou marcas muito profundas na Europa. Pois bem, a gente viu nas aulas, né? Se você for ver a aula entre a Primeira Guerra Mundial e essa aula que você está vendo hoje, que é de Segunda Guerra Mundial, você vai entender por que eu falei que aquelas aulas, a gente pode dizer que elas não são importantes, mas elas são, né? Porque a gente viu os anos 20, a gente viu a Revolução Russa, a gente viu o fascismo, e tem lá no nosso podcast uma aula sobre crises econômicas, que é a crise de 29. Se você for analisar essas aulas separadas do contexto, elas são apenas eventos históricos que aconteceram e abalaram a humanidade. Só que quando elas são colocadas entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial em termos de acontecimento, é imprescindível, você tem que saber desses assuntos, certo? Porque tudo isso que a gente viu anteriormente está aqui na Segunda Guerra Mundial. Então, ou seja, os anos 20, a Revolução Russa, o fascismo, tudo isso e a crise de 29, todos esses fatores são antecedentes ou antecedem ou geram conflitos econômicos, políticos e sociais que desaguam na Segunda Guerra Mundial, certo? Então esse conflito armado, que envolve 72 países de todos os continentes, incluindo a Oceania, é o maior evento, né, histórico do século XX, o maior evento armado da história, certo? Então é importante você ter em mente que a Segunda Guerra Mundial, ela não é cobrada no vestibular de cara, né? Assim, o que foi a Segunda Guerra Mundial? Porque se eu perguntar para vocês, né, se fosse uma prova, chega assim, o que é a Segunda Guerra Mundial? Nem eu sei responder o que é a Segunda Guerra Mundial, porque não existe uma definição, vamos dizer assim, do que é o conflito em si. Porque o conflito, ele é muito amplo, ele é muito diverso, certo? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Existem antecedentes, existem pré-guerras e existe a guerra em si e as consequências dela, certo? A porta abriu, ó. Isso. E fechou de novo. Isso. É isso aí. Coisas, quem tem 8 gatos em casa, eles entram e saem toda hora. Mas é isso. Vamos lá. Existem 3 pré-antecedentes, né? Por que é um pré-antecedente? Porque o antecedente da guerra são vários. Mas existem 3 grandes eventos que são não necessariamente ligados à Primeira Guerra Mundial, que interferem no conflito. O primeiro deles é exatamente a Guerra Civil Espanhola. Mas por que a Guerra Civil Espanhola, né? A Guerra Civil Espanhola é um conflito armado que vai acontecer na Espanha, e ele vai acontecer entre 36 e 39. É um conflito
que vai gerar, ele se inicia, na verdade, devido aos desdobramentos que ocorrem em 1923 no país, quando um general, não um general, na verdade, ele era um civil, meio general, não sei, ele era uma pessoa meio adepta ao fascismo, que era o Primo Rivera, e o Primo Rivera vai implementar em 1923 um governo fascista na Espanha. Mas que isso tem a ver, né? Isso tem a ver porque na Espanha vai crescer e muito uma ala mais progressista, que vai ser um pouco mais opositora ao que existia dentro do país. Então vai crescer lá em 1923 essa armada fascista dentro do país, mas ao mesmo tempo, em paralelo, cresce uma força progressista, principalmente ligada à esquerda. Em 1900 ali entre 1930, que é quando termina o governo do Primo Rivera, e até 1936, a Espanha vai passar por várias tentativas de se assumir o poder. De início, a gente vai ter uma ofensiva maior dessa ala progressista, essa ala que vai tentar implementar na Espanha o que não acontecia anteriormente, que era uma ala um pouco mais, fazer a Espanha crescer de uma forma mais, vamos dizer assim, progressista, liberal e assim por diante. E ao mesmo tempo crescia dentro da Espanha, que é o que vai ganhar força, uma ala um pouco mais conservadora nos conceitos, conservadora no entender a Espanha. A Espanha, a gente tem que entender que a Espanha é um país muito grande dentro da Europa. É um país que dentro do próprio país existem vários tipos de nacionalidades, inclusive de linguísticas, né? Tanto que o País Basco ao norte e a Catalunha mais ali ao leste, essas duas regiões vão ser muito visadas, seja por essa ala progressista, quanto por essa ala um pouco mais fascista, um pouco mais conservadora. Mas o fato é que em 36 vai assumir um general, o Franco, e aí sim vai iniciar um período um pouco mais sangrento dentro da região. É mais ou menos certo que morreram durante a Guerra Civil Espanhola uma quantidade maior de civis do que necessariamente de guerrilheiros. Porque você tinha de um lado o Franco, né, que era adepto de uma, como podemos dizer, de uma Espanha centrada na figura dele, uma figura dele que implementou uma série de censuras, uma série de amputamentos dentro da Espanha, porque a Espanha sempre passou por uma crise econômica, principalmente no século XX, e o Franco prometeu organizar isso, mas ele não prometeu e não conseguiu. Fato é que a Guerra Civil Espanhola, ela vai ter de um lado o Franco junto com as forças do Benito Mussolini e com as forças da Alemanha nazista do Hitler. Não é que foram os exércitos, né, nem da Espanha nem da Itália ou da Alemanha, eles não estavam lá, mas a tecnologia de guerra, tecnologia de armamento foi utilizada na Guerra Civil Espanhola. Do outro lado, você tinha uma ala um pouco mais progressista e à esquerda, anarquistas, liberais, e dentro dessa ala você tinha ali sim uma ajuda das brigadas internacionais e da União Soviética, mas também não com soldados, mas com uma tecnologia de guerra. O que isso significa, né? Por que eu estou falando disso? Porque está falando de uma defesa de um Estado super, acho que nem é super, né? Ele é muito, nem direita, né? Ele é ultradireitista. Ele é muito mais fascista do que necessariamente de direita, embora o fascismo esteja dentro da direita, mas uma extrema direita mais extremada do que uma extrema, né, porque eles assumem uma lógica de Estado dentro da figura do Franco. E o Franco vence a guerra, vai fazer com que a Espanha passe por um período bem turbulento, seja economicamente, seja socialmente, e aí não vem aqui ao caso. Mas o caso é o seguinte: nós historiadores, não só eu, mas vários, né? A gente tem em mente que a Guerra Civil Espanhola ela é uma antessala da Segunda Guerra Mundial, porque era visível o que estava acontecendo, né? Por quê? Porque tudo que aconteceu na Espanha, porque assim, vamos supor, você é a Inglaterra e eu sou a França, estou vendo acontecer um massacre na minha frente.
eu simplesmente não faço nada. Finge que está acontecendo nada e fecha os olhos. Era evidente que estava acontecendo um conflito e era evidente que esse conflito ia gerar consequências. Mas nada foi feito, né? Então esse é o primeiro ponto que faz a Guerra Civil Espanhola ser um período importante. Porque além de mostrar um certo olhar omisso das nações, das principais nações europeias, que era a Espanha, que era a França e a Inglaterra, mostra também que tanto a Alemanha quanto a Itália, mas principalmente a Alemanha, tinha força e armamento suficiente para iniciar um conflito tão parecido com a Primeira Guerra Mundial. E esse certo olhar omisso, tanto da Espanha, tanto da França, quanto da Grã-Bretanha, quanto o que acontecia na Europa, tinha um motivo que era exatamente o Tratado de Munique, certo? E o que é o Tratado de Munique? O Tratado de Munique, ele vai acontecer em 1938 e ele vai ter exatamente, principalmente na figura da França, da Grã-Bretanha, da Alemanha e da Tchecoslováquia, vai ter nesses 4 líderes a definição do que iria acontecer com os Sudetos. Os Sudetos era uma região ali próxima entre Tchecoslováquia e Alemanha. E o grande interesse do Hitler era ter essa região para ele. Esse interesse passava muito pela questão da etnia, da raça, né? Porque ele considerava que essas pessoas elas eram das ditas arianas, né? E ele queria essa região. Então ele vai fazer um Tratado de Munique, que ele vai decidir com França, Inglaterra e Alemanha o que iria acontecer com a Tchecoslováquia. Só que a única pessoa que vai propor que de fato vai conseguir implementar alguma coisa vai ser o Hitler. Então ele é meio que um tratado fictício, se assim podemos dizer, entre ingleses, franceses e alemães, para decidir o destino da Tchecoslováquia, que não teve voz alguma dentro do tratado. A Inglaterra vai tomar isso como uma decisão super importante, porque na visão dos ingleses, a Inglaterra estava colocando um freio na Alemanha, porque na visão da Inglaterra era impossível que a Alemanha entrasse em conflito, era impossível que a Alemanha invadisse a Áustria, era impossível que a Alemanha invadisse a Polônia, com isso, né, agravar ainda mais a situação dentro da Europa. A gente tem que também entender que tanto os ingleses tiveram uma experiência de guerra diferente dos alemães. Os alemães tiveram uma experiência um pouco mais traumática, enquanto que os ingleses tiveram uma experiência traumática no sentido do conflito, né? No conflito ali, no sentido talvez até mais econômico, necessariamente do conflito armado. Então isso aqui é muito importante, né? Porque o Tratado de Munique, ele dava a entender o quê? Que se a Alemanha invadisse ou proclamasse uma guerra somente o Estado e não a tecnologia dela, isso significa que a Alemanha não estava indo contra o tratado. Então, para a Inglaterra e para a França, a ajuda nazista italiana no conflito não era algo preocupante, mas era preocupante, né? Então, exatamente esse lado muito omisso. Tanto os ingleses quanto os franceses viam no nazismo a possibilidade de conter o avanço soviético na Europa. Então, por isso que eles não eram tão assim contra o governo do Hitler. Esse lado contra o Hitler, essa ação contra o Hitler vai acontecer só quando ele vai invadir a Polônia. Ele não só invade a Polônia, mas ele avança sobre a Polônia e boa parte da Europa. Aí eles vão perceber que, de fato, aquele Tratado de Munique de 38 não serviu para nada, certo? E o outro evento que é super importante dentro do conflito é exatamente o Tratado Germano-Soviético, ou o Tratado de Ribbentrop-Molotov. E o que é esse acordo, né? A gente tem que lembrar lá na Revolução Russa que já existia um tratado de paz, se podemos dizer, entre os soviéticos e a Alemanha. Só que naquela época o Hitler nem era governante da Alemanha, né? Então, ou seja, existia um acordo de paz em que
os soviéticos não iriam atacar a Alemanha. Só que esse tratado era apenas um acordo de paz naquele momento. O Hitler percebia, e assim como os ingleses e os franceses, percebia que se a União Soviética avançasse não só sobre o leste europeu, mas com boa parte do mundo, o poderio da Alemanha seria totalmente atacado pelos soviéticos e principalmente, isso aqui que é muito importante, principalmente pelos norte-americanos ou estadunidenses. Só que nesse caso europeu, a Alemanha tinha sim grande preocupação com a União Soviética. Não é nem questão de ter de número de soldados ou nada disso. Até porque a Alemanha era superior nisso, né, era o país mais armado da Europa naquele momento. A grande preocupação do Hitler era exatamente o poder, não só combativo da União Soviética, mas principalmente ideológico. Né? A gente tem que lembrar que a União Soviética era o único país comunista da Europa, era o único país que tinha esse pensamento e era um pensamento perigoso, visto por boa parte das potências europeias. Então, seja, a Guerra Civil Espanhola, o Tratado de Munique e a guerra e o Pacto Germano-Soviético, na verdade, são é como se todas as potências europeias quisessem colocar uma venda nos seus olhos e fingir que nada estava acontecendo. É basicamente isso que faz a Segunda Guerra Mundial acontecer. Era evidente, no caso, e aqui não é porque eu estou no presente que eu estou falando isso, mas era evidente que isso era uma guerra. Era evidente que a Alemanha tinha um poderio muito forte. A União Soviética enfrentou a tecnologia alemã na Guerra Civil Espanhola. A Inglaterra e a França viram o poderio nazista, principalmente alemão, na Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola teve uma artilharia de guerra no ar, que é talvez a grande tecnologia da Segunda Guerra Mundial, muito forte. Né? O próprio quadro do Guernica, do Pablo Picasso, é por causa exatamente do desastre que aconteceu exatamente no combate aéreo na região ali, na Espanha. Então, ou seja, todo mundo sabia o que ia acontecer. E tinha um detalhe ainda no Pacto Germano-Soviético, que era o qual? Se a Alemanha invadisse a Polônia, né, ou seja, anexasse a Polônia à força, isso seria uma quebra do contrato, né, uma quebra desse acordo. E é a primeira coisa que o Hitler faz. O Hitler, depois de ter armado ou convencido a Europa de que ele era uma pessoa bondosa, ou de que ele não queria guerra com ninguém, ele vai invadir a Polônia e assim se inicia a guerra. A guerra ela tem início no ano de 1939, certo? Quando aí sim ele invade a Polônia, pouco a pouco. Mas ele vai invadir a Polônia, ele vai ter a posse da Polônia quase uma semana. No que vai ser chamado de Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago, ou Batalhas Relâmpago. E o que eram essas Batalhas Relâmpagos? O Hitler ele tinha noção de que se ele quisesse vencer a guerra, primeiro ele tinha que ter um armamento eficiente dentro das condições que ele tinha. A Alemanha não é o maior país da Europa. Longe disso, ele está no meio da Europa, na verdade, né? Então, ou seja, ele poderia ser atingido por qualquer força e ser encurralado por qualquer força. Então, o Hitler ele tinha consciência de que se ele quisesse ter algum avanço na guerra, ele tinha que ter um armamento eficiente e um poderio ofensivo muito forte. Não é à toa que o exército alemão é um dos maiores da guerra. Né? A Alemanha vai ter condições de guerrear tanto ao leste quanto ao oeste. Isso poucos países no mundo poderiam ter. Então, ou seja, a Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial vencida, quase destruída, e chega na Segunda Guerra Mundial como a maior potência bélica da Europa, uma das maiores pelo menos. Então ele vai efetuar a Blitzkrieg. A Blitzkrieg são exatamente essas guerras relâmpagos. E aí sim ele vai pouco a pouco anexando várias regiões. Já em 1938 ele assume a Áustria e os Sudetos, né, devido ao acordo do Tratado de Munique. Em 1939 ele invade a Polônia. E depois ele vai invadir a Noruega, invadir a Dinamarca, invadir a Holanda e invadir a Bélgica. Ou seja, ele vai ocupar quase todo o meio da Europa. Já nessa época já existia o chamado eixo Berlim, Roma e Tóquio, que era exatamente as principais potências do eixo, por isso que o eixo se chama eixo, né?
porque era exatamente a aliança entre a maior potência imperialista da Ásia, que era o Japão, a maior potência bélica da Europa, que era a Alemanha, e o primeiro estado fascista, né, o primeiro estado dentro dessa lógica da supremacia territorial, que era a Itália. Então, ou seja, a junção de tudo que tinha de ruim se juntou e criou o que a gente chama de eixo, certo? Do outro lado, os aliados, eles têm esse nome. Você perceba que eles não eram nem amigos, eles eram aliados, né? Vai ser exatamente entre França, Inglaterra, União Soviética e a China. Por que a China, né? Porque a China era o grande interesse do Japão dentro da Segunda Guerra Mundial, principalmente a região da Manchúria e a Coreia, né, que nessa época era unificada, certo? Então, ou seja, você perceba que a Segunda Guerra Mundial, ela alcança todo mundo agora. Se na Primeira Guerra Mundial a gente ficou ali muito localizado na Europa, principalmente ali na região da França, agora a gente vai ocupar todo o continente, todo mundo, inclusive o norte da África, que é onde a Itália vai querer ter posses, principalmente ali na região da Líbia, da Argélia, e vai ser combatida principalmente pelos ingleses e os estadunidenses, ok? Então, tudo que a gente viu até agora, né, só pra gente ficar mais centrado. A gente teve a antessala, que é exatamente a Guerra Civil Espanhola, o Tratado de Munique e o Pacto Germano-Soviético. Depois disso, a Alemanha invade a Polônia, de certa maneira rompe com o Tratado Germano-Soviético e ela vai iniciar uma série de ataques à Europa. Uma coisa que é muito importante, a Europa não estava preparada para a guerra, mas o Hitler estava preparado para a guerra. Então por isso que essa primeira fase da Europa na guerra, que vai entre 1939 até 1941, é um período de ataque atrás de ataque do Hitler perante a Europa. E o auge disso tudo é em 1940, quando aí sim ele vai invadir a França, vai começar lá pelo norte, no caso de Lorena, e vai chegar em Roma, vai chegar em Paris, e lá ele vai instalar no caso, um governo, né, nazista, um governo fascista dentro da França, no que a gente chama do governo de Vichy, que é um governo, vamos dizer assim, ultradireitista, ultranacionalista dentro da França, nos moldes do nazismo. Isso quer dizer que a França, ela saiu da guerra? Entre aspas, sim. Mas a França tinha suas colônias, então de certa maneira a França continuou na guerra, porém não sendo mais o principal elemento. Isso vai fazer que, em 1940, a artilharia aérea da Alemanha vai atacar constantemente a Inglaterra, vai atacar constantemente a Grã-Bretanha. É sempre bom ter em mente que a Grã-Bretanha ela é uma ilha, então seja para você atacar ela ou é para o navio ou é pelo ar. Para o navio era impossível, porque a frota naval da Grã-Bretanha é até hoje uma das melhores do mundo e não tinha condições. Então ele vai pelo ar, que é onde os Estados Unidos, onde a Grã-Bretanha não tinha tanta força assim, e ele vai dia após dia atacar Londres, principalmente as principais cidades inglesas. E isso vai praticamente arrasar com o país. Só que isso não vai fazer com que a Grã-Bretanha perca sua força, porque a Grã-Bretanha tinha colônia no redor do mundo inteiro. Então, ou seja, qualquer lugar que a Alemanha quisesse atacar a Grã-Bretanha, ia ter inglês ali saindo do bueiro para atacar a Alemanha. Então não deu muito certo. Por outro lado, ele vai ter a brilhante ideia de invadir a União Soviética em 1941. E aí, meu filho, esquece. Ele não teria força alguma. Porque ele vai invadir a União Soviética, ele invade a União Soviética, ele não consegue ter bons resultados, devido às questões climáticas, principalmente. E aí ele vai perder força. E para ajudar ainda mais, vai acontecer em 1941 o ataque à base naval de Pearl Harbor, lá onde hoje seria... Onde hoje não, né? O Havaí ainda existe, né? A base de Pearl Harbor ela é parte do Havaí, e o Havaí fica meio que no meio do Oceano Pacífico, muito próximo do Japão, inclusive. Então isso vai fazer com que os Estados Unidos entrem no conflito e que a União Soviética intensifica-se do conflito. Então Hitler, ele vai de 1939 até 1941, dentro dessa batalha rápida, né, da Blitzkrieg, comandar o centro da Europa. Só que ele não tinha forças lá no Pacífico, porque quem comandava o Pacífico era o Japão, e ele não tinha força alguma no leste, porque ele não conseguiu barrar o conflito dentro da União Soviética.
Não existe se na história, né? Mas se ele conseguisse barrar a União Soviética no quesito da força, né? Se ele conseguisse derrubar o Estado Soviético e conseguisse destruir a Grã-Bretanha, dificilmente ele perderia a guerra, independente se do outro lado tivesse Estados Unidos, certo? Porque existem relatos que, inclusive, na própria Alemanha tinha-se força para combater, por exemplo, nuclearmente, né? Com energia nuclear, os Estados Unidos. Tanto é que boa parte dos cientistas do Projeto Manhattan, que vai fazer as primeiras bombas nucleares da história, boa parte dessa tecnologia é alemã, né? Então, ou seja, talvez o conflito fosse se arrastar durante muito tempo. E se, né? Se a União Soviética tivesse caído, talvez as bombas teriam caído na Europa, não exatamente lá no Pacífico, mas isso vai ver daqui a pouco, certo? Então, ou seja, a Alemanha, em 1941, ela provoca um conflito ao leste, né, com a União Soviética, e ao oeste, principalmente com a Grã-Bretanha. Então, ou seja, ela criou a eita atrás de eita na vida dela. Ela não criou nenhuma paz. E assim vai se intensificando, certo? Em 1935, né, em 1941, vai ser iniciado o que se chama de solução final, que é exatamente o encrudescimento, ou exatamente a transferência dos judeus dos guetos dentro das cidades dominados pela Alemanha para os chamados campos de concentração nazistas. Isso aqui é sempre bom a gente lembrar, isso está acontecendo desde 1935 com as leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg, elas foram várias ações do governo nazista que principalmente proibiam o casamento entre alemães e judeus, estipulavam várias séries, né, de leis, de regras para você ser considerado um alemão. E se você fosse judeu e você se considerasse alemão, você tinha que ter pelo menos 3/4 da sua família de origem alemã, ou seja, é como se você tivesse 3 avós da sua família tinha que ser alemães. Se um fosse judeu, ok. Mas se por exemplo, você tivesse o avô e a sua avó, sei lá, se tivesse 2 avós que fossem judeus, isso já era o suficiente para falar que você era judeu, certo? A gente viu na aula sobre fascismo, foi na aula sobre fascismo, que dentro da Alemanha existia um número muito grande de judeus, principalmente na Polônia. Tem um filme que é fantástico, que dá para vocês entenderem todo esse avanço das leis de Nuremberg até o fim do campo de concentração, que é O Pianista. É um filme muito pesado, é um filme muito triste, né? É um filme real, tá? Se você for assistir, tudo que você for ver aconteceu de verdade, claramente com algumas ponderações, mas quase todos os relatos ali são verdadeiros. E no Pianista, a gente fica bem claro, né, que no início, com as leis de Nuremberg, principalmente com o avanço do nazismo perante a Europa e o mundo, a gente vai percebendo que os judeus eles vão perdendo seus direitos básicos, por exemplo, de andar na rua, de andar na calçada, de você ter que ser identificado com a estrela amarela no seu peito e assim por diante. E aí o auge disso tudo, na época, talvez fosse os guetos, que eram exatamente condições de cortiço, quase que sub-humanas, perante toda a população judaica, alemã e polonesa e outros países mais. E o auge disso tudo é exatamente os campos de concentração, que são quando os judeus são levados para a morte, certo? Que é chamado de solução final. O Hitler ele acreditava, isso não é que estou querendo inventar, não, ele acreditava mesmo que o único jeito, né, talvez um jeito de acabar com tudo fosse exatamente matando toda a população judaica alemã, né, ou que ele tinha poder de matar, né. Foi uma solução bizarra, né, uma das piores soluções da história, e entra no hall dos vários genocídios que vão acontecer ao longo dos períodos. Só que aqui a grande diferença, né, e acho que aqui é muito parecido com o apartheid, é a questão que isso foi legitimado, né. O ataque aos judeus perante a Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial que isso vai ser intensificado, o ataque aos judeus era legitimado. Então você poderia bater no judeu na rua porque
era meio que as leis de Nuremberg, de certa forma, autorizavam a discriminação. É sempre bom também ter em mente que o Hitler ele não era totalmente a favor desse encrudecimento. Ele queria que os judeus pagassem a conta, mas ele não queria que fosse da maneira que aconteceu. Claramente ele é vítima, mas toda uma população, e principalmente todo o corpo antissemita alemão, teve a chancela do Hitler, certo? Então isso é muito importante ter em mente também, certo? Em 1942, a gente vai ter aí sim duas forças que vão aí sim meio que dar um checkmate no Hitler, certo? A gente vai ter principalmente ali no Pacífico, os Estados Unidos, que vai pouco a pouco atacar o Japão, e os Estados Unidos vai ser a força principal no norte da África, que vai tirar as forças nazistas italianas da região. Em 1942, que a região 1942, que a Itália vai sair do eixo e vai, vamos dizer assim, entrar na força antinazista, certo? De novo, né? A Itália na Primeira Guerra abandonou a guerra, né? Abandonou a Alemanha, e de novo a Itália abandona a Alemanha no conflito, certo? Mas isso aqui é coincidências da história, né? No lado leste vai acontecer talvez a principal batalha da história da Europa no século XX, e talvez a principal batalha da história do século XX, que é a Batalha de Leningrado. A Batalha de Leningrado ocasiona a morte de quase 1 milhão de pessoas. Vocês têm noção disso? 1 milhão de pessoas morrem numa batalha que basicamente era a Alemanha tentando ultrapassar o rio Volga e assim a marchar sobre o que existia na União Soviética. Eram mais de 100 mil homens, né? Mas não, eram muito mais de 100 mil, né? Eram milhares de alemães que foram para a União Soviética para tentar acabar com com as forças militares do Stalin. O Stalin ele consegue, dentro do seu exército pequeno e limitado, combater frente aos alemães. E qual era a grande estratégia do Stalin? Era exatamente usar o território que ele tinha. Então, o Stalin ele conseguiu, dentro dos seus exércitos, né, ter uma boa base de alimentos para toda a população na cidade e para os seus militares. Tinha um conhecimento muito grande do clima, então ele sabia o que poderia ser usado para ser estocado e o que poderia ser usado para não ser estocado, enquanto que os alemães só viam, né, que temos grande população, temos um grande exército, a gente vai conseguir combater eles, e não foi o que aconteceu. Vai acontecer exatamente 91 mil prisões de alemães por parte dos soviéticos. E boa parte desses presos eles vão ser presos políticos e eles vão ser levados para os campos de concentrações da União Soviética, que são os gulags, né? A gente vai ter uma aula sobre a União Soviética que eu vou explicar um pouco melhor o que são esses gulags, né? E o que são esses campos de concentração e como eles são fundamentais para os chamados planos quinquenais da União Soviética. Mas aqui não vem o caso. O caso é que a União Soviética ela acaba com qualquer possibilidade da Alemanha ou qualquer força da Alemanha pelo leste, enquanto que lá na parte mais ao sul, no norte da África e toda a parte da Itália e o sul da França, toda uma ofensiva dos aliados, principalmente liderados pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha, já estava muito avançada na possibilidade de acabar com o regime nazista aqui pela parte oeste do continente, para essa parte ali mais central, certo? Fato é que em 1944 a gente vai ter o principal dia da guerra, que é exatamente o dia D, quando invadindo a parte da Normandia a Normandia francesa, que ali é o sul da França, eles vão invadindo a França, vão tirar as forças nazistas do país, vão tirar as forças nazistas da Bélgica, da Holanda e vão chegar na Alemanha. Então, de um lado, você vai ter
essas forças dos aliados, lideradas pelos Estados Unidos, pela Grã-Bretanha e pela França agora, chegando na Alemanha, e você vai ter do outro lado, do leste, vindo pistola, putaço que estava acontecendo com putaço. A verdade é que a União Soviética tinha tanto ódio, chegou um momento que eles tinham tanto ódio do Hitler, que eles vão sair da União Soviética e chegar na Alemanha em quase questões de meses, né? Então, seja, eles vão encurralar a Alemanha, certo? E aí não tinha mais o que ser feito, certo? Se você assistiu o filme Jojo Rabbit, você viu exatamente essa parte final, né? Que é quando as forças aliadas chegam na Alemanha, depois do Hitler se assassina, e ali sim a gente vai ter todo o fim. A cidade de Berlim ela vai ser ocupada de fato apenas em 1945, então seja, demora até quase um ano para que isso aconteça, ou para que isso de fato aconteça, porque conforme o Hitler foi percebendo que ele ia perder a guerra, ele foi juntando todo o seu exército em volta dele, então de fato ficou mais difícil, certo? Porém, se em 1945 a guerra tinha acabado na Europa, em 1945 a guerra estava ainda no meio para o fim, lá na parte do Pacífico. O Japão ele conseguiu, né, pegar territórios de quase toda a parte ali do leste asiático. Então o Japão ele tinha posse em várias ilhas, principalmente na região da China, que era onde ele queria mesmo mandar. Só que quando os Estados Unidos entram na guerra, eles vão entrar principalmente nessa parte do Pacífico com mais força. E como que vai ser isso, né? A primeira solução imaginada ou criada pelos Estados Unidos é exatamente indo atacando os navios, os porta-aviões, os navios de guerra da marinha japonesa, que era uma marinha eficiente, certo? Só que qual era a grande dificuldade dos estadunidenses e de toda a força aliada? Era exatamente o modo como os japoneses lutavam. Os japoneses, ou principalmente o exército japonês, né? E aqui vocês têm a figura dos kamikazes, talvez, que talvez seja a mais famosa de todos. O exército japonês ele não aceitava o fim da guerra. Em nenhum momento o Japão queria assinar um acordo de paz com os Estados Unidos. Essa é a verdade. O Japão acreditava que se eles fossem desgastando o exército estadunidense, eles iam pouco a pouco fazendo que os Estados Unidos apenas assinassem um acordo em que parte ficava com o Japão e outra parte ficava com ele. Só que nem os Estados Unidos queriam isso. Os Estados Unidos queriam o fim da guerra, queria que o Japão de fato abandonasse tudo. Então assim, constantemente, pouco a pouco, os Estados Unidos vão atacando essas bases japonesas e principalmente vão conseguir ter a posse dessas regiões e desse lugar. E aí o auge disso tudo vai ser exatamente a Batalha de Iwo Jima. A Batalha de Iwo Jima é onde tem aquela famosa foto, né, dos soldados americanos colocando a bandeira em território, numa ilha, né, ou numa pedra no chão, né, e aquilo ali é exatamente na Batalha de Iwo Jima. E o que era a Batalha de Iwo Jima? Para muitos historiadores de guerra, né, de Segunda Guerra, a Batalha de Iwo Jima foi a batalha mais inútil do conflito e só mostrou que os Estados Unidos queria falar para o Japão que eles eram maiores que eles, ou que eles tinham condições plenas de derrotar os japoneses em qualquer conflito. Só que o Japão em agosto, né, até agosto, né, o Japão não queria se render. Ele não se rendeu tão fácil. Mas o Japão já sabia que ele perderia a guerra. Porém, os Estados Unidos não estavam nem aí. E aí sim a gente vai ter em 6 de agosto e depois em 9 de agosto as primeiras bombas atômicas. Só que pouca gente sabe, ou pouca gente fala que antes de ter as bombas atômicas em 6 e 9 de agosto de 45, já ao longo de todo o ano, né, principalmente ali em março, fevereiro e assim por diante, os Estados Unidos faziam o que a gente chama de combates incendiários. Então eles iam nas cidades, jogavam bombas e assim ver se o Japão se rendia. Primeiro foi Okinawa, depois foi Tóquio. Morreram mais ou menos ali em torno, né, de 70, 80 mil pessoas dentro desses ataques. Só que o Japão não se rendia. A marinha norte-americana, inclusive, chegou a colocar navios de guerra no litoral japonês para ver se o Japão de fato se rendia, mas eles não se rendiam.
E aí sim a gente vai ter as bombas atômicas, que é meio que assim a solução final dos Estados Unidos para o conflito existente. Só que o Japão ele só vai assinar o acordo de paz dentro do encouraçado Missouri. Quem tem isso, né? O líder, né, no caso o imperador japonês, ele só vai assinar o acordo de guerra, né, o fim da guerra, num navio norte-americano, né, que para o japonês, né, naquela época seria uma coisa humilhante e assim sucessivamente, certo? Então a Segunda Guerra Mundial, se você for perceber, o que o vestibular vai cobrar de vocês, talvez não sejam os conflitos, né? O vestibular não vai perguntar para vocês o que aconteceu durante o dia D, mas ela vai perguntar o que é o dia D para a Segunda Guerra Mundial, exatamente o início do fim do nazismo. Vai perguntar para vocês quais são os impactos, né, do conflito entre soviéticos e alemães em toda aquela região ali da Rússia, né, principalmente a Batalha de Leningrado. Vai perguntar para vocês qual foi o maior impacto existente com a bomba, né, nuclear em Nagasaki e Hiroshima. Vai perguntar para vocês os impactos de um conflito na África. Porque vocês têm que pensar o seguinte: a França tinha quase todas essas colônias na África. A Grã-Bretanha também. E quem é que vai lutar pela Grã-Bretanha e pela França nos conflitos armados? Vão ser boa parte dos africanos, principalmente na França dos argelinos. Então, ou seja, vocês percebam que a Segunda Guerra Mundial ela inverteu a ordem no mundo todo. Se antigamente as pessoas achavam que a Europa, até a Primeira Guerra Mundial, as pessoas achavam que a Europa era o centro cultural e econômico do mundo, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente descobriu que não era. E durante a Segunda Guerra Mundial, a gente descobriu e ficou bem claro que a Europa era apenas um estado entre vários outros continentes e outros países ao redor do mundo que tinham poderes e poderes grandes perante a sociedade, certo? Em 1945 vão ser assinados vários acordos e vários tratados. O primeiro deles é a Conferência de Alta, que vai redesenhar o continente, né, os continentes ao redor do mundo, mas principalmente a Europa. É nesse acordo que a União Soviética vai tomar a Estônia, a Lituânia e a Letônia, que vai ser exatamente as regiões do Báltico, que vai fazer com que a União Soviética tenha acesso muito mais facilitado ao Mar do Norte e, consequentemente, ao Oceano Atlântico, certo? Na Conferência de Alta também vai ficar meio que decidido o futuro, né, dos estados ao longo do mundo, porque depois disso a crise colonialista vai ser instalada, principalmente na África e na Ásia, onde vão acontecer vários movimentos de independência dos países africanos e asiáticos. Também em 1945 vai acontecer a conferência ou tratado de Potsdam, e nesse acordo, nesse tratado, vai ser decidida exatamente a divisão da Alemanha. Então a Alemanha ela pagaria dívida, mas a principal dívida que a Alemanha ia pagar agora ela ia ser dividida entre as principais potências da época, entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e França e a União Soviética. Essa divisão da Alemanha que vai gerar a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Ocidental nos moldes do capitalismo, no sentido liberal, e a Alemanha Oriental nos moldes do do socialismo e do comunismo soviético, certo? A partir dos anos 60, dos anos 70, dos anos 50 e anos 60, a gente vai ter a chamada cortina de ferro, que vai ser exatamente quando a União Soviética vai tomar boa parte do leste europeu para ela, certo? A gente vai ter também no mesmo ano a Conferência de São Francisco, que é a conferência que vai dar início ou start para o que é a Organização das Nações Unidas, em que o Brasil vai ter um papel muito importante, inclusive na primeira conferência das Nações Unidas, o primeiro discurso é exatamente do Brasil, por isso que o Brasil é tão importante na diplomacia mundial, e por isso que é tão discutido hoje em dia o papel da diplomacia no governo atual do presidente Jair Bolsonaro no Brasil, certo?
Também a gente tem a conferência de Bretton Woods, que é a conferência que vai estipular que o dólar vai ser a nova moeda organizadora do mercado mundial. Por que isso é importante, né? Porque se até anteriormente, até a Primeira Guerra Mundial, o que regulava o mercado era ações, vamos dizer assim, de bens duráveis ou não, agora a gente vai ter uma moeda, e essa moeda vai ser a norte-americana, que vai regular todas as ações cambiais ao redor do mundo. Então todas as economias elas iriam estar de acordo com a economia mais estável da época, que era exatamente a economia norte-americana, estadunidense, que era do dólar. Aí você pergunta, mas por que não é da União Soviética, né? Porque o rublo soviético, né, que é a moeda do período da União Soviética, não era tão forte mundialmente, e também a União Soviética era muito fechada para acordos comerciais, então era impossível a União Soviética ser o centro econômico. E depois a gente vai ter o Plano Marshall, que é exatamente dentro da conferência de Bretton Woods, vai ter o Plano Marshall, que é exatamente quando os Estados Unidos vai, vamos dizer assim, patrocinar, entre aspas, a reconstrução da Grã-Bretanha, da França e da Alemanha e da Itália após a Primeira Guerra Mundial. E por que isso? Porque isso é muito importante. Porque isso impossibilitou qualquer tentativa da União Soviética de emprestar dinheiro para essas nações e com isso a possibilidade de elas se tornarem um Estado comunista e assim por diante. Tanto que, né, e aqui já dando um gancho, que a gente vai ver nas próximas aulas, tanto que era um plano meio que secreto entre Grã-Bretanha, Estados Unidos e França, de depois de que acabasse a Segunda Guerra Mundial, atacar inclusive a União Soviética para ter para evitar que houvesse um novo Hitler, um novo comandante que quisesse mandar na Europa, mas isso não vai acontecer, certo? Porque a União Soviética era muito grande, era muito organizada e era muito rica, né? Então, de certa forma, a União Soviética ela vai ser um regulador econômico ao redor da Europa e do mundo durante todo o século XX. Também em 1945, a gente vai ter início do chamado tribunal, ou, de certa forma, é o tribunal, né? O tribunal de Nuremberg, que é quando vai ser os principais lideranças do nazismo vão ser não acusados, né? Porque isso era evidente que eles fizeram, mas eles vão ser julgados pelos crimes de guerra que eles fizeram, principalmente os crimes realizados perante a população judaica de todo o período. Isso vai fazer com que em 1947 ganhe força e ganhe legitimidade a criação do Estado de Israel. É quando toda a população judaica vai ser direcionada exatamente para a região ali de Israel, que na época era a Palestina. Isso vai fazer um barraco, mentira, barraco não, mas vai gerar uma série de conflitos, principalmente dos principais países da época, né? O Líbano, o Iraque, a Síria e a Arábia Saudita vão ser totalmente contra a ida ou a criação de um Estado judaico num Estado que já existia, que era exatamente o Estado da Palestina. E aí vai acontecer ao longo de toda a década de 50, década de 60 e até hoje, vários conflitos entre palestinos e israelenses, né? Na época, no caso, né? Os judeus, a maioria deles oriundos da Europa para a região ali do Oriente Médio. Então a Segunda Guerra Mundial ela não acabou, né? Porque ela vai desaguar na Guerra Fria, e toda a Guerra Fria é totalmente herdeira de todos os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Então, essa foi a aula de hoje, uma aula não tão longa nem tão curta. Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês entrem em contato. E é isso, gente. Até mais e tchau.